Pessoal, então, boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui iniciando o nosso segundo dia da mostra Denise Garcia, 70 anos de música atual. Esse é um evento que a gente está produzindo aí ao longo de alguns meses, em homenagem à nossa professora e grande compositora Denise Garcia, uma referência muito importante na música brasileira, né? E ontem nós tivemos um concerto com obras de câmara, né, na Casa do Lago, e hoje nós temos agora uma atividade de cunho mais acadêmico, né? A gente achou que seria importante ter um momento de discussão sobre a obra teórica da Denise Garcia, como pesquisadora, como musicóloga, né? E depois também teremos uma mesa redonda falando sobre mulheres na música de concerto, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, primeiramente, as nossas convidadas que aceitaram estar aqui hoje conosco para fazer esse espaço de conversa, né? Ao nosso público que também está nos prestigiando. E acho que seria importante mencionar também o CIDIC, pela organização do evento, né? O CDMC, a OZU, a equipe que organiza esse evento, que além de mim é a Cíntia Liretti, a Raquel Prado, o Tadeu Tafarello, a Denise também. E agradecer, claro, também à Biblioteca Central por nos ter disponibilizado esse espaço para fazer essa primeira parte do nosso evento. Bom, então eu vou, sem muitas delongas, até porque a gente já deu uma atrasadinha aqui, né? Eu vou convidar a Valéria Bonafé para tomar assento aqui conosco, para a gente fazer a nossa primeira parte do evento, que vai ser uma discussão em torno do livro que a Denise lançou em 2022. Esse livro já foi lançado aqui na Unicamp, tivemos até um concerto, mas nós achamos que seria interessante agora fazer uma conversa em torno dessa obra dela, né? Então, só para apresentar muito brevemente a Valéria, ela é compositora, pesquisadora, educadora, mestra e doutora em música pela Universidade de São Paulo, cofundadora do Grupo Laura, lugar de pesquisas em oralidade, e da Rede Sonora, Músicas e Feminismos. Então eu convido a Valéria e também a Denise para tomarem assento aqui na frente. Boa tarde. Bom, uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês. Estou super emocionada. Quero muito agradecer o convite, agradecer a Denise. A gente vai fazer uma conversa, começar com essa conversa sobre o livro da Denise, o grupo Música Nova, a música eletroacústica. E, a partir daí, a gente vai emendar, acho que já um pouco em sequência, assim, então acho que eu vou tentar conduzir um pouco essa conversa também para a gente poder entrar de uma maneira fluida no próximo momento aí da conversa com as pesquisadoras. Vou começar com algumas perguntas, mas também, Denise, depois se você quiser falar mais livre sobre o processo de pesquisa também. Então, começar apresentando, para quem não conhece, se é que alguém ainda não conhece, o livro da Denise, que é um livro que foi lançado em 22 e resultado da pesquisa de livre docência da Denise, que, além de estar comemorando seus 70 anos, também comemora 40 anos de docência aqui na Unicamp, docência e pesquisa. Então, a gente está celebrando Denise, compositora, pesquisadora, musicóloga, docente, celebrando a existência da Denise, né? Que é uma artista, uma pessoa de referência, não só para nós mulheres que atuamos na música, mas para toda a nossa comunidade, né? Então, é um motivo realmente de festa para todo mundo, né? E esse livro da Denise, eu queria começar, Denise, agora falando com você mais diretamente, trazendo uma pergunta, não ainda sobre o assunto do livro, mas eu queria começar com uma pergunta mais aberta, assim, talvez de uma relação afetiva, porque muito legal que a Denise vai fazer uma pesquisa de livre docência em 2021. E aí essa pesquisa é sobre o grupo Música Nova, que intua aqui, mas ela vai poder contar um pouco mais sobre isso,
que acaba sendo um reencontro com os seus anos de formação, né? Então, ela vai olhar para esse movimento tão importante da vanguarda paulista, ali nos anos 60, 70. A Denise deve ter estudado na USP pelos anos 80, né? Acho que se formou em 85, se eu não estiver falhando aqui a memória, ela vai contar melhor. E justamente nas ressonâncias do movimento ali música nova, né? No contato com Willy, com Gilberto. Então, de alguma maneira, me parece que esse processo de pesquisa é um processo também um tanto autobiográfico, né, de reencontro com o início de uma trajetória. Então, minha pergunta tem um pouco mais a ver assim, com esse lugar afetivo, pessoal. Por que fazer uma pesquisa de livre-docência sobre o grupo Música Nova e como é que foi esse momento assim, de reencontro com essa Denise em formação, em composição? Boa tarde. Está ouvindo? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Fiz um monte de propaganda para virem, porque tantas maravilhosas convidadas. Se tivesse 3 gatos pingados, eu ia ficar arrasada. Então, respondendo sua pergunta, o histórico ele é meio longo. Não começou como pesquisa de livre-docência, começou como um pós-doc. Porque eu fiz o doutorado, eu fiz um estágio de pesquisa no GRM de Paris. Então, para quem já olhou um dia meu doutorado, ele é basicamente francês, né? Eu analiso as obras do pessoal lá da França. Aí fiquei com essa dívida, né? Falei, gente, estou analisando os franceses, agora daqui para frente serão brasileiros, e tem feito, tá? Não só de música eletroacústica, mas todas as minhas orientações de mestrado e doutorado têm sido em cima de compositores brasileiros ou com compositores brasileiros, né? O Clayton foi me orientando, o Hugo agora me orientando, compositores, né? E músicos brasileiros, né? Primeiro essa questão, né? A segunda questão era assim: se você olha os livros anteriores de história da música eletroacústica brasileira, ou as poucas menções que existiam na época, a música brasileira eletroacústica começava no Rio e pronto. Do Rio, São Paulo era mencionado em uma frase, e ainda gozavam, falavam o Reginaldo de Carvalho, que foi o pioneiro nessa área, ele dizia que o pessoal de São Paulo não fazia música eletroacústica, fazia música magnetofônica. Assim, pejorativamente, né? E no livro do Zé Maria Neves tem essa citação. E eu achava injusto. Eu falei, são pioneiros, fizeram um trabalho, mesmo que muito particular, né? Mas usando mídia eletroacústica. Eu nem chamei no começo de música eletroacústica, chamei de mídia eletroacústica. Porque eles mesmos, quando eu fui fazer as entrevistas com eles, falavam, não faço música eletroacústica. Porque, na cabeça deles, os conceitos de música eletroacústica eram aqueles conceitos da França dos anos 60, né? Então, eles diziam, não fiz aquilo, fiz uma coisa muito mais simples, fiz não sei o quê. Eu dizia, não, né? Usou a mídia eletroacústica, vamos verificar isso. Então, essas são as 2 primeiras razões. Daí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, é que eu me dei conta, Valéria, que eu estava olhando a minha história. Eu sou filha deles, né? E não só dos compositores, eu sou filha também do maestro Liviettoni, a quem eu dou um capítulo inteiro desse livro, uma parte inteira, porque eu entendi outra coisa. Compositores. Não existíamos se não tiver quem toque o nosso trabalho, né? Então, assim, eu me dei conta que o Grupo Música Nova existiu nos anos 60, porque tinha um Olivier Toni, que regeu as obras dele, e tinha um Klaus Dieter Wolff, que regeu as obras dele. 2 regentes, muito importantes, né? Então, eu fui atrás disso, porque, normalmente, os textos que abordavam o Grupo Música Nova ficavam analisando o manifesto. O manifesto é um textinho lá que eles assinaram, sem que olhar a história deles, o que eles fizeram, para onde eles foram, que músicas foram tocadas, quem tocou. Eu me importei em contar essa história, né? E
Então, o Olivier Toni também foi meu professor de harmonia, né? Então, fui na casa dele, convivi, fico feliz de ter convivido com ele, não muito tempo antes dele morrer, né? E entrevistei, conversamos muito sobre a Orquestra de Câmara de São Paulo, que foi uma orquestra muito importante, que ninguém ouve falar, se procura isso na internet, não existe. Eu fiz um projeto para o CNPq e eles recusaram 2 vezes uma bolsa pesquisador sobre a orquestra de câmara e falavam, não, mas que obra você vai... Eu falava que ia analisar o repertório, porque eles tocavam barroco e contemporâneo. Já teve, para quem não sabe, nos anos 50, nos anos 60, já tocavam Stockhausen, já tocavam Pierre Boulez aqui em São Paulo. E a gente acha que, né, isso é novo hoje, né? Então, assim, admirável o que aconteceu nos anos 50 aqui em São Paulo, e isso não está estudado, né? Então, por favor, musicólogos, estudem. Então, teve essa história de recuperar a minha própria história também através desse estudo, né? Fui procurá-los, fui na casa deles, fui pegar material deles, e com isso eu percebi que eu sou filha dessa escola, na verdade, né? Com todos até os preconceitos que eles traziam para nós, né? Queria só compartilhar, Denise falando, eu lembrei que tem um gráfico muito bacana que o livro da Denise é cheio de gráficos, tabelas, materiais que ela foi gerando, né? Porque como ela está contando, para quem não conheceu ainda o livro, é um trabalho que tem um forte viés musicológico, né? Então, a gente está falando de uma documentação escassa, né? Incompleta, né? Então, ela vai também estudar um momento ainda em construção de registros, né? Então, aqui a Denise tem acesso, quando ela vai fazer essa pesquisa, a algumas teses, dissertações, né? Tem já algumas pesquisas sobre o assunto, mas ela precisa ir às fontes primárias, né? Então, uma pesquisa que envolve as entrevistas, catálogos de obras, artigos de jornal, manuscritos. Então, a força musicológica dessa pesquisa é imensa, né? Tem um trabalho assim de formiguinha mesmo para poder compor uma cena, né? Então, o livro da Denise é também um documento muito importante, né? Porque esses gráficos, tabelas, as informações que ela vai compilando para a gente é um jeito de montar já partes desse quebra-cabeça para futuras pesquisas, né? Passa a ser uma obra de referência. Então, tem uma força musicológica muito grande. Ao mesmo tempo, não satisfeita, a Denise não só monta esse contexto histórico e vai destacando os compositores e as obras, como ela passa a análise das obras também. Então, além de um aporte musicológico, esse livro também tem muita análise musical. Então, ela vai descrever as peças, ela vai comentar as peças. Então, também tem uma Denise aí na análise, né? Análise e interpretação. E, ao mesmo tempo, aparece uma Denise aqui nesse livro, que é a Denise compositora, né? A criadora, porque também não satisfeita com esses 2 movimentos, ela vai ainda, em vários momentos, trabalhar numa perspectiva de fazer essas obras rodarem. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa, por exemplo, fazer um trabalho de reescritura dessas mídias, né? Então, peças que estavam ali em tape, que estavam numa materialidade mais difícil, né? Que faz com que os grupos realmente se afastem, né, Denise? Porque é uma dificuldade. Então, a Denise, sendo uma compositora, né, esse compromisso também de compositora diante da pesquisa aparece como alguém que fala, não, espera aí, a gente vai ter que dar um jeito de criar os patches para que essas peças possam acontecer. Então, e nisso ela vai engajando pessoas. Daqui a pouco ela vai provavelmente falar de várias colaborações. Ela vai engajando parcerias, colegas professores, orientandos, e vai fazendo um grupo. Aqui tem um grupo de pesquisa por trás desse livro, né?
E aí, essa etapa do trabalho Denise compositora chega até, num dado momento, ela até coloca como uma surpresa no livro. Puxa, a peça acabou até sendo feita pelo coro, né, acho que de estudantes aqui da Unicamp. Então, chega até a realização da obra, né? Então, a minha, assim, tentando também, ao longo das perguntas, e apresentando um pouco do livro, né, para quem ainda não acessou, a minha pergunta para você, Denise, é um pouco como é que é esse lugar da Denise, musicóloga, compositora e professora? Como que é essa articulação que no livro aparece tão claramente? Talvez você contar um pouquinho desse percurso. As coisas vão rolando, né? Bom, compositora é aquela que estudou, né? Professora, a contingência da nossa profissão. Se não for compositora, a gente fica embaixo da ponte. Mas eu gosto muito de dar aula, os meus alunos sabem disso. Até as meninas que estão aqui sabem que eu adoro dar aula, por isso que eu estou até hoje aqui, né? Podia ter me aposentado há 10 anos. Então, e musicóloga a gente é obrigado a gente fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, foi uma contingência meio empurrada, não foi uma coisa que, se eu não tivesse essas obrigações acadêmicas, eu teria seguido. Na verdade, eu queria ficar compondo, né? Mas é apaixonante ao mesmo tempo, né? Eu lembro que, quando eu fiz mestrado, eu tinha essa sensação, nossa, aprendi tanto, mas aprendi tanto que eu não precisava nem ter o título, né? E essa era a sensação. Então, o doutorado, a mesma coisa, essa oportunidade de ter ido fazer o estágio de doutorado na França. Nossa, que aprendizado magnífico. E aí também, né? Quer dizer, aqui eu aprendi a minha história, né? A história de São Paulo, da música em São Paulo. Eu tenho que mencionar o Clayton, porque a gente escolhe a dedo os nossos orientandos, né? Então, já tinha esse projeto na FAPESP, e eu precisava de um aluno para fazer os PETs, que eu não sei fazer essas coisas de programação. E eu estiquei o olho para esse aluno, que ainda era um aluno de graduação, hoje professor da Universidade Federal do Paraná, coordenador de pós-graduação, etc., etc. Mas, naquela época, ele era um menino, né? Um menino interessado, e eu percebi que ele ia dar não só conta, como fazer uma coisa linda que ele fez, mesmo com o apoio da FAPESP. E ele que fez todos os PETs, ele que aprendeu a programar pelo Max, etc., etc. Hoje é especialista em música e tecnologia, né? Seguiu esse caminho. E se a gente não acha esses colaboradores, a coisa não rola, né? Então, eu sou muito agradecida, ele sabe disso, a essa colaboração, né? A coisa de montar foi o seguinte, foi uma história muito legal, assim, foge um pouquinho, mas é a Denise professora, né? Nunca sai nada no jornal sobre compositor brasileiro, sobre música contemporânea, nada, nada. De repente, não lembro o ano, tá? Vários anos atrás, saiu no caderno de domingo do Estadão 2 páginas inteiras sobre música contemporânea, entrevista com Almeida Prado, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui, né? Peguei essas folhas e levei para a aula. E li e discutimos o que acontece, o que falta para a gente ter mais visibilidade. E falei, vamos marcar uma reunião na praça, entre os 2 prédios lá do IA. Vamos marcar. Quando eu chego lá, tinha 30 alunos, uma montanha. Eu achei que iam parecer uns 5, né? Fizemos um grupo que se chamou Paralax. Esse grupo durou uns 2 anos, só fazendo música brasileira, contemporânea, dentro do nível de dificuldade que eles davam conta de fazer, né? E foi bárbaro, porque a gente foi montando, e eu estava, nessa época, já fazendo a pesquisa sobre o Grupo Música Nova, né? Você fala, né, dessa equipe. A gente fez, e a gente acabou montando, tocamos várias peças, né, contemporâneas, os alunos compunham, e daí a gente, porque era um coro, e, ao mesmo tempo, os alunos tocavam, era tudo, né? E os alunos regiam, os alunos tocavam. Teve gente que acabou se especializando na regência de música contemporânea, foi para a Alemanha, a partir do Paralax. E o Paralax é o grupo que deu origem ao coro contemporâneo de Campinas. Tá?
que não canta contemporânea quase, mas enfim. Aí a gente acabou começando a se interessar em montar o teatro musical do Gilberto Cidade. Até convidei colegas do teatro para dirigir cenicamente, porque vocês são muito tímidos, né? Eu também. Para atuar cenicamente ou estar até presença em palco é uma coisa difícil para nós, né? A gente se esconde atrás do instrumento, né? Então convidei essa colega, ela dirigiu, porque teatro musical tem que ter essa presença cênica, tal. E a gente acabou apresentando internamente. Imagina que a apresentação tinha marcado no dia de jogo do Brasil da Copa do Mundo. Falei, dançou, não vai ninguém. Estava cheio. Aí apresentamos na cidade, em Campinas, no centro de convivências, no Teatro Menor. Nossa, lotou. Terminou, quando terminaram, cantamos outras músicas, fizemos coro, espacializei coro cantando para cima e para baixo, etc, etc. Quando terminou o concerto, parecia show de rock, o público aplaudia, vinha de pé, tudo assim, vieram para conversar. Quando que vamos fazer de novo? Quando vamos fazer de novo? Não fizemos, infelizmente. E depois levamos para Santos, no Sesc, levamos esse espetáculo e os alunos renovaram completamente a parte cênica. Falei, façam o que quiserem. Porque a cena desse espetáculo era desse teatro musical, música-teatro, desculpe, Fernando. A cena dessa peça era uma loja de eletrodomésticos. E eu lembro até que eu falava para os alunos, pega o eletrodoméstico da sua avó, porque a peça era de 60, né? E daí eu falei, se vocês quiserem renovar, vocês renovem, façam ainda assim o que vocês quiserem, para a gente levar lá para Santos. E daí eles transformaram num escritório de moda. E daí o Gilberto falou, não reconheço a minha obra. Embora musicalmente tivesse fidelíssima a partitura, mas ele não reconheceu. Então, esse grupo, a gente realmente... Isso me ajudou muito a pensar a análise da peça também, sabe? Você tem razão, eu não tinha atentado para isso, né? Mas foi uma vivência muito legal, a gente recuperar. Daí eu ligava para o Gilberto, ele mandava partitura, esse grupo foi muito legal. Mas daí eu fui virando coordenadora disso, coordenadora daquilo, eu não dava conta. Falei, vivam sozinhos, não conseguiram, né? Então, mas é isso. Mas acho que é uma produção muito empolgante mesmo, né? Essa do Música Nova, não sei. Sempre é muito curiosa, muito fresca, né? Tem alguma coisa que engaja, assim, né? Então não me surpreende que tenha sido mais bacana que o jogo da Copa do Brasil. Denise, acho que entrando agora um pouco mais na temática do livro, acho que a pergunta seria se o grupo Música Nova fez ou não música eletroacústica. Então, no segundo capítulo do livro, assim, porque esse pessoal mais tradicional dizia, não fizeram, isso não é tape music, não é música eletroacústica, ou sei lá o que é. Daí me deu trabalho no segundo capítulo, para quem tiver paciência de ler, eu conferi 18 conceitos de música eletroacústica. Todos eles. O fulano diz que é isso, o ciclano diz que é aquilo, 18, tá? Para chegar na conclusão que sim, que é música eletroacústica. Só que eu fiz uma gradação, sim. Porque se você constrói, que nem o Vili Carril de Oliveira, ele tem naquela obra Materialis, ele tem um dos instrumentos dele é um elástico. Um elástico desse que vem na comprinha, embrulhando o seu saquinho de compras, é um elástico. E ele transformou o elástico num instrumento musical que o músico toca. E isso Olha, minha família chegando. Tem lugar aqui nas poltronas, gente. Ali, ó. Aqui. Espalhe-se. Aqui, né? Boa tarde. Se você compõe um instrumento com alguma coisa que dá a movimentação mecânica física, né? Que é o elástico, você toca o elástico, né? Com microfone, amplificação e não sei o que, isso é um objeto acústico?
não, né? Isso é um instrumento eletroacústico, né? Porque passa por eletricidade, que se transforma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu fiz essa classificação de vários, desde microfilmação até música assistida por computador, né? Eu fiz uma lista de gradação e eu classifiquei todas essas obras que eu analisei, ou que eu encontrei, né? Porque eu não encontrei todas, infelizmente, dentro dessa escala de graus, né? De a participação eletroacústica, né? Respondi? Eu achei que você ia entrar um pouco mais na parte polêmica, assim, de... Pode? Eu acho que tem uma questão que é um pouco mais delicada, mas talvez valha a pena falar. Você tangenciou um pouco ela, mas tem a ver com essa questão dos pioneirismos e do quanto isso é uma disputa política sempre quando se coloca uma narrativa historiográfica. E eu sei que você passou por algumas questões aqui que até vão mencionadas no livro, né? Que aí alguém fala, não, na verdade eu fui o primeiro. Né? Isso aí não era música eletroacústica, eu preciso constar nessa historiografia como o primeiro a fazer isso. Eu acho que é uma coisa que a gente não está livre quando a gente realiza projetos e, ao mesmo tempo, a gente decide se posicionar ou não. E acho que o seu livro ele tem uma posição muito clara em relação a isso. Então, acho que valeria a pena se você puder comentar um pouquinho. Vamos ver se consigo responder. Porque, primeiro, essa coisa, né? Então, a música eletroacústica brasileira nasceu no Rio, São Paulo meramente mencionado, né? E eu resolvi colocar na história, né? São Paulo na história. Mas me lembro que quando eu quis justamente para montar Santos, para estudar o Santos Futebol Music na pesquisa, eu precisava adquirir a partitura, e quem publica a partitura é Jorge Antunes, espertamente, né? Ele tem uma editora, ele publica o Santos Futebol Music, ele não empresta, não serve, tem que pagar aluguel quando quer alugar as partes e tal. No lançamento do livro, a gente fez o Santos Futebol Music, né, com a orquestra. E daí eu só pedi para ele, só escrevi, olha, quero comprar a partitura, tal, estou fazendo uma pesquisa. Aí ele escreveu para mim, eu não perguntei nada, né? Preciso esclarecer para você que o Grupo Música Nova não fez música eletroacústica. E ofendidíssimo porque, na época, como é que é o nome daquele musicólogo que se ocupava da música latino-americana? Começava com B. Não estraga. Aí que eu não lembro mesmo. Ele tem um livro publicado. Beagui? Como? Beagui? Acho que Behague. Então, ele publicou um livro, ele na época pediu para os compositores listarem suas obras, e tem um livro, lá na USP, tem na ECA, tem na biblioteca, um catálogo de obras. E tem várias obras de Vili Corrêa de Oliveira, várias obras de Gilberto Mendes, e nenhuma de Jorge Antunes. Aí ele ficou muito puto com isso, né? E ele dizia para mim, é mentira, essas obras do Vili não existem. Ele inventou, ele é muito brincalhão, ele inventou, não existem essas obras. Você vai falar o quê para o cara, né? Bom, eu fui para o Vili falar, bom, existiram essas obras? Não, posso contar a fofoca? Eu adoro contar. Eu fiz a entrevista com o Vili. Vili foi meu professor querido, dava carona para mim, tinha intimidade com ele e tal. Fiquei muitos anos sem ver, daí fui fazer entrevista com ele lá na USP, daí ele ia pegar um ônibus, acho. Eu fiquei no ponto de ônibus com ele, e daí contei para ele, falei, olha, o Jorge Antunes falou que você não fez. Você não compôs essas obras. Você compôs? Nossa Senhora, o homem virou uma fera. Parecia que ia subir no pau do ponto do ônibus, assim. Daí eu fiquei até com... Meu Deus, por que eu falei, né? Eu tenho essa coisa, né, de ser muito... Meu marido fala que eu faço sincericídio, né? Falei, por que eu fiz isso? Perguntar para ele. Ele falava assim, isso só pode ser coisa do Gilberto. Eu falava...
Piorei ainda, porque eu falava, não foi o Gilberto, foi o Jorge. Não, o Jorge Antunes não falaria isso à toa. Nossa, falei, meu Deus, piorei, porque ele foi amigo e irmão do Gilberto, amicíssimos nos anos 60, e depois, não sei o que aconteceu, ou quando um cruzava com o outro atravessava a rua, né? E eu falei, piorei ainda mais a amizade entre eles, né? Então, eu tanto que assim a segunda pesquisa que eu fiz depois dessa, que é sobre o Estúdio da Glória, né? Eu quis percorrer, né? Fui para o segundo grupo, ainda não publiquei quase nada sobre isso. Eu falei, eu quero pegar uma geração mais nova, pelo amor de Deus, estou cheia desses homens, todo brigado, essa velharia aí. Mas tinha essa questão, né, da querer ser o pioneiro, de querer ser o primeiro, de querer... Eu fiz música eletroacústica, ele não fez, né? Mas, no fim, eu não consegui as obras do Vili, sabia? Eu estava na casa dele e falei, Vili, você não tem essas obras, uma cópia delas, né? Ele falava, se estivesse na sala da minha casa, eu não te dava. Porque eu não assino embaixo. Isso foi um exercício de estudante, não assino embaixo, mas elas existiram. Eu falei, tá bom, você tem que respeitar o compositor que você está pesquisando. Ele falou, não é não, né? Até teve gente que falou para mim, alguns discípulos de gerações posteriores à minha, falaram, olha, fulano copiou tudo do Vili, ele tem essas peças. Eu falei, não vou, porque ele não me autorizou, não vou nem ouvir, não quero. Mas você percebe no ar essa história, né? Essa questão política, né? Mas isso existe aqui, ali, na França, a mesma coisa. As brigas são as mesmas, e as pessoas até inventam novos gêneros musicais, né? Dizem, eu que fiz a música eletroacústica, eu que eu faço, porque o que ele faz não é a mesma coisa, né? Lá na Europa perceberam a mesma coisa em texto, o inglês brigando, falando que os franceses faziam não era no GRM, não era legal, tal. Eu falei, E daí eu ouvia a música, tudo igual, né? Parecia tudo igual, parecia que não tinha diferença nenhuma. Então, essa briga existe em qualquer lugar, né? Não é só aqui. Voltando àquela tipologia que a Denise contava, né, quando ela foi comparar os conceitos de música eletroacústica, depois ela chegou numa tipologia mesmo que ela faz, né, no segundo capítulo. Sempre que eu vou me apresentar como compositora, eu fico em dúvida se eu coloco ou não que eu trabalho com música eletroacústica. E porque, na minha perspectiva, sim, mas não nesse modelo mais tradicional do que se entende como música eletroacústica, né? E aí eu estava olhando aqui que nessa tipologia da Denise eu fui fazendo uns círculos, onde eu já tive alguma peça, né? E dos 8 eu tenho 4. Aí eu falei, então acho que está tudo bem, eu posso usar, que eu faço música eletroacústica. Estou autorizada. Eu estou falando assim como uma anedota, mas isso é muito significativo, né? Porque é um trabalho como esse da Denise que faz com que eu me sinta autorizada a dizer que eu faço música eletroacústica. E não um trabalho, como tantos que a gente conhece, que tem uma perspectiva de limitar, né? Então, a perspectiva que a Denise traz no livro para falar desse trabalho de música eletroacústica no grupo Música Nova é uma perspectiva de abertura e de um entendimento do que possa ter sido o início da música eletroacústica no Brasil, no nosso país, na América Latina. E, para falar disso, não dá para se valer de um conjunto teórico, conceitual, que foi realizado a partir de um outro repertório, de uma outra localidade, né, de uma outra parte do mundo. Então, existe, inclusive, um traço decolonial muito forte na pesquisa da Denise, que não está colocado como uma bandeira política assim, a respeito do livro, mas o que ela realiza é isso, é olhar para a produção local e pensar uma maneira de definir o que é a música eletroacústica a partir de uma prática viva, e não pegar um conceito e ver o que cabe nele, né? Então, ela realmente repensa aqui essas bordas, essas fronteiras do que se entende como música eletroacústica e propõe alguma coisa que, por exemplo, hoje faz com que eu possa colocar na minha bio que eu também faço música eletroacústica. Olha, eu acho que na nossa conversa
acho que a gente ainda tem um tempinho, 10 minutos, então acho que dá 2 ainda aqui. Você acabou falando assim mais livremente, passou pelo Gilberto, passou pelo Ville. Talvez valesse a pena a gente falar um pouquinho do Rogério e do Damiano também. O que você acha? Eu estava planejando fazer entrevista com o Rogério Duprat, assistindo o jornal da Globo, quando eles anunciam, morreu Rogério Duprat. Falei, fodeu, né? O que eu faço agora? Morreu o compositor. Aí, graças aos céus, teve uma pesquisadora que publicou até um livro, o mestrado dela sobre Rogério Duprat, que é a Regiane Gaúna. Entrei em contato com ela e ela tinha todo o material, inclusive as peças eletroacústicas que ela não tinha comentado no mestrado dela. Então, eu pude ter acesso, inclusive, a essa peça chamada Clave IBM 2, que foi a primeira obra assistida por computador, e não existia esse nome ainda, né? No Brasil, concomitante ao que estavam fazendo nos Estados Unidos e na Europa, que é incrível, né? E então eu tive a felicidade de encontrar a Regiane Gaúna, que me passou todo esse material. Fui na casa dela, muito gentil, muito generosa, né? Inclusive porque era um material que ela não tinha utilizado, né? Porque ela não tinha intimidade com música eletroacústica para poder avaliar, analisar esse material. Então o Rogério eu cobri desse jeito. O Damiano Cosella, eu liguei para ele, estava vivo, e falei, professor, olha, eu sou professora da Unicamp, ele foi professor aqui, né? Falei, quem me passou o seu telefone foi a professora Maria Lúcia Pascoal, que foi colega dele. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre música nova. E ele tinha uma vozinha, né, na velhice, pelo menos, ele tinha uma vozinha fininha, ele falou assim, não tenho nada para falar sobre isso. A senhora, por favor, fale com quem mesmo? O regente? Não, o Júlio Medalha. A senhora, por favor, fale com o Júlio Medalha. Puf, desliga na minha cara. Aí eu não tinha que falar sobre ele, acho que eu falo aí. Eu analisei só o Clave IBM que ele e o Rogério fizeram juntos, mas eu não pude falar uma linha porque não tinha daí a quem correr, né? Ficou descoberto. Infelizmente, né? Ficou descoberto, né? Porque ele se recusou e eu não ia atrás do Júlio Medalha. Eu queria falar com ele, né? Mas, enfim. Porque essa peça, o Clave IBM, é muito curiosa. Se a gente olha o manuscrito, eu tinha um manuscrito na minha mão. Está escrita, composta por uma computadora IBM modelo XYZ, não sei mais qual, né? Eles nem achavam que eram eles que tinham composto. Acharam que era computadora. E só tinha isso. E é a partitura normal com notas, né, musicais. E eu falei, meu Deus, mas como é que eles compuseram usando o computador? Daí analisei a peça. E eu entendi que eles tinham feito uma série, a música era serial, mas não um serial no sentido do decafônico, ou mesmo esse que é legal, que a gente pega os conceitos e faz o que quer com eles, né? E eles fizeram uma série que era o teclado inteiro do piano. Então, nenhuma nota era repetida, né? Eu fiz essa análise, a análise está toda no livro, e daí mandei para o Jonatas, meu amigo querido, né? Falei, você acha que dá, através da análise, para descobrir qual foi o algoritmo que gerou essa peça? Porque ela foi gerada pelo computador. E ele fez essa conta e achou. Dentro do modelo de computador antigo, lá, IBM, não sei das quantas. Ele achou qual foi o algoritmo. E daí, então, a gente assinou junto o artigo que a gente apresentou lá no Núcleo de Computação e Música, né? Até o Mikhail Malte, você vê correndo atrás da gente depois, fala, vocês precisam fazer mais essas coisas. Precisamos. Falei, tá bom, né? É bem legal. Imagina que essa empolgação de descobrir o algoritmo, ouvir a Denise falar, acho que fica mais claro, né, a pergunta que eu tentei fazer antes, né?
dizendo que esse livro só poderia ter sido, essa pesquisa, do jeito que está, com o que a gente encontra aqui, só poderia ter sido feita por uma musicóloga que é compositora, né? E por uma compositora que é musicóloga, né? Porque esses desejos que foram brotando ao longo da pesquisa têm realmente a ver com esse compromisso, né? Com entender, porque passa por isso, né, você própria, nesse encontro com o fazer artesanal eletroacústico desde muitos anos, né? E entende ali num contato empático com aquele material. Isso aqui precisa ser desvendado, vamos descobrir esse algoritmo. Isso aqui precisa ser feito, vamos fazer. Isso aqui tem que... É um outro lugar da pesquisa, né? Um lugar muito vivo, né? Com muito engajamento, né? Acho isso fantástico. Vou finalizar aqui, porque temos que passar para a próxima, com uma pergunta tentando fazer uma condução, então, conforme prometi. Claro, estamos num livro só com compositores homens, né? Um momento aí de produção de um grupo, inclusive, para além dos 4 aqui, né, vários outros nomes que vão aparecendo nessa cena do Música Nova, são compositores homens, né? Então, Denise também teve uma formação cercada, né, por os seus mestres, todos homens. E, claro, que eu vou tentar dirigir uma pergunta nesse lugar a ela, mas, Denise, tentando não focar no que foi desafiador, no que foi complicado, se teve ou não teve dificuldades aqui e ali, vou tentar pôr de um outro jeito, que é talvez puxar, assim, convidar você a uma reflexão sobre esse lugar, né, de mulher, sendo uma musicóloga, uma compositora, uma docente, que outros olhares, em comparação aos seus mestres e a esse contexto todo, você sente que você trouxe, que você tem, que você leva? Como é que passa de uma maneira diferente esse lugar de uma compositora, de uma musicóloga e de uma docente mulher? Eu acho que teve uma evolução. Os primeiros grupos para quem eu dei aula de composição, eu dou aula de composição desde 99. E às vezes me surpreendia tristemente em ver programas de concerto de alunos e ex-alunos, onde eles davam o currículo deles, falava, foi aluno de José Augusto Manes, Silvio Ferraz, e a Denise não era citada. Teve isso, tá? Eu ficava bem triste. Nunca falei com nenhum deles, mas... E isso foi mudando com o tempo. Foi mudando. Né? E a ponto de termos hoje isso aqui, né? Esse evento magnífico, ao qual eu sou muito agradecida, para sempre. E ter um lugar que vai sendo reconhecido, né? E abrindo espaço para as novas gerações, né? Porque as meninas sabem que eu batalho, né? E, inclusive, tem gente talentosa aqui que fala que você é talentosa, pode fazer composição, está fugindo, né? Eu batalho sempre que tem alunas de composição talentosas, né? Entusiasmo, porque existe uma questão de gênero difícil mesmo até hoje, né? Eu não sou pioneira, não. Talvez na eletroacústica, mas teve Vânia Dantas Leite, teve outras antes de mim, né? Mas teve gerações de compositoras aí. Eu queria até lembrar, mas assim, Maria Helena Rosa Fernandes, Kilza Sete, são nonagenárias hoje, né? Que foram compositoras super atuantes e às vezes muito deixadas de lado, né? Tanto Tadeu organizou a Kilza Sete, organizou o Festival de Norá de Carvalho, para lembrar que a gente já teve compositoras em gerações bem anteriores, no meados do século XX já tinha gente atuante, né? Mas mesmo continuamos quebrando pedra, né? Ainda continuamos quebrando pedra. Percebo um pouco isso, mas cada vez menos. Mas agora está ficando na moda, né? Você fazia um edital, que eu descobri um edital que eu participei recentemente. O regente me convidou para participar do edital PROAC, ele ganhou, compus a peça, gravou discos, tudo bacana, e descobri que ele só ganhou porque ele pôs no edital 2 compositores homens, 2 mulheres e um negro. Só assim ele ganhou o edital.
também, né, a gente quer concorrer em igualdade de direitos também, não quero privilégio, né? Eu nunca gostei de ocupar esse espaço de abre espaço para mim porque eu sou mulher. Não, eu estou de igual para igual com qualquer um aí, né? Então nunca gostei, mas enfim, né, acaba hoje em dia tendo mais espaço muito em função dessa atitude de reconhecer e de abrir espaço para as mulheres. Eu acho que as meninas que vão falar depois de mim tem muito mais experiência. Eu só campo, né? Eu não estudo a área, eu só vivo na pele. E então a minha experiência é muito particular. Eu acho que elas vão saber falar sobre isso muito melhor do que eu. Obrigada, Denise. Eu acho que você não está de igual para igual com qualquer um. Acho que você está muito acima da média. E acho que esse livro mostra isso, né? Isso não é uma questão só de uma fala qualquer. Acho que a sua pesquisa, a sua obra e certamente a sua sala de aula, que eu, infelizmente nunca pude participar, mas tenho bons relatos. Oi. Tenho certeza que atestam esse lugar. Então, adquiram um livro, leiam um livro, uma literatura muito acessível, né? Não só para compositores, não só para quem está interessado nessa parte musicológica ou esse período específico, né, da história da música contemporânea brasileira. Acho que é uma leitura importante para quem está fazendo música no Brasil hoje. Obrigada, Denise, e vamos para a próxima mesa.